Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Sabadou e sabadou com final de campeonato carioca. Isso mesmo. Sabadão com a decisão e com um dos maiores, se não o maior clássico do Rio de Janeiro. Hoje é dia de Fla-Flu. As duas equipes decidem o campeonato carioca hoje no Maracanã, às 8h30 da noite. O Maracanã certamente estará lotado para prestigiar o primeiro jogo da final, o primeiro jogo que tem o mando do Flamengo. O rubro-negro carioca é o primeiro mandante do confronto de hoje. Antes de mais nada, aqueles recados de sempre, se inscrevam no canal, curtam o conteúdo, dê essa moral aí para a gente no R-City, muito importante o apoio de vocês, beleza? Então, começando pelos donos da casa, as primeiras informações do Flamengo. O Flamengo vem de 2 vitórias consecutivas, vem de 2 vitórias e 2 vitórias em clássico. Clássico esse contra o Vasco na semifinal do Carioca. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-2 e o segundo jogo venceu por 3-1. Então acabou não tomando muito conhecimento do Vasco, tomou alguns sustos, mas venceu as 2 partidas e garantiu a vaga com mais tranquilidade para a final. O Fluminense teve um susto no primeiro jogo. No primeiro jogo da semifinal contra o Volta Redonda, perdeu por 2-1 lá no Raulino de Oliveira, mas na volta também, show do tricolor carioca. O Fluminense passeou contra o Volta Redonda no Maracanã e venceu o Voltaço por 7-0. 7-0 e com direito a 4 gols do Germancano. Artilheiro isolado do Campeonato Carioca, o atacante argentino tem 14 gols marcados. Então, o Fluminense fez um segundo jogo perfeito contra o Volta Redonda e chega para essa final com moral depois dessa goleada, mas sofreu um pouquinho mais de sustos do que o Flamengo, porque até iniciar o segundo jogo, quem se classificava para a final era o Volta Redonda, o Fluminense ainda tinha aquele... ficar ressabiado, lógico, né? Será que vai dar tudo certo? Se o Volta Redonda fizer uma retranca aqui, aquele ferrolho defensivo, será que os jogadores vão estar num bom dia para passar por ele? Mas passaram, deu tudo certo, 7-0, show da equipe comandada pelo Fernando Diniz. E o retrospecto das equipes, o Flamengo nessa temporada jogou algumas partidas a mais do que o Fluminense, disputou outras competições, e o Flamengo jogou 16 partidas, venceu 10, empatou 2 e perdeu 4 partidas. O Flamengo ele tem um aproveitamento de 66,67%. Então o Mengão tem um bom aproveitamento, mas tem aquele retrospecto, não ganhou nenhum título, já decidiu 2 títulos nessa temporada, não ganhou nenhum. 2 não, 3 títulos, final de Supercopa do Brasil, final de Recopa e também o Mundial de Clubes que nem chegou na decisão. Então, o Flamengo vem tendo esse retrospecto negativo, mas de maneira geral o retrospecto é positivo, 66,67%. E o Fluminense jogou algumas partidas a menos, só focou no Carioca nesse início de ano, jogou 13 partidas, venceu 9, empatou 1 e perdeu 3 partidas. Teve um aproveitamento de 71,79%. Tem um aproveitamento um pouquinho melhor do que o Flamengo, mas o foco acabou sendo no Carioca. Vamos ser sinceros aqui. O Flamengo teve um nível de enfrentamento um pouquinho mais difícil. Jogou partidas no Mundial de Clubes. Não dá para falar. O Flamengo enfrentou campeões continentais no Mundial de Clubes. Se é forte ou fraco, aí é outra história, mas são times que se destacam no seu continente. E o Flamengo também perdeu para o Palmeiras na Supercopa do Brasil, então teve confrontos mais pegados do que propriamente o Fluminense. Mas contra números, não tem muito o que falar. O aproveitamento do Fluminense é melhor do que o do Flamengo. Falando em Flamengo, um desfalque importantíssimo. Obviamente, todos já sabem desse desfalque. O Arrascaeta está de fora das 2 partidas da final. O meio-campista, o cérebro do time do Flamengo, teve uma lesão muscular na coxa e está de fora das partidas finais. Pelo lado do Fluminense,
Não tem desfalques, além dos jogadores que já estavam contundidos anteriormente, por exemplo, o Jorge, mas tem a expectativa da estreia do Marcelo. Nada está confirmado ainda. O Marcelo foi bem político na entrevista, disse que vai deixar nas mãos do Fernando Diniz, mas tem a expectativa do Marcelo ser relacionado para o confronto. Eu acho muito difícil ele iniciar como titular. Alguns veículos aí de informação tá falando que o Marcelo pode ser titular. Eu acho bem difícil. A última vez que o Marcelo entrou em campo em uma partida profissional foi no dia 11 de janeiro. Já fazem mais de 3 meses, quase 4 meses, na verdade. Foi pela Taça da Grécia. Inclusive, o Marcelo marcou um gol na partida entre Olympiacos e Atromitos. Ele marcou um dos gols. Então, a última partida foi com um gol do lateral esquerdo do Fluminense atualmente. Mas, palpitômetro meu, acho muito complicado o Marcelo ser titular. Acho que ele não tem ritmo de jogo e acho que o Fernando Diniz não escalará entre os 11 iniciais nessa primeira partida da final. Quem sabe, entrando durante o jogo, faça uma boa partida, aí sim, no segundo jogo da final, até na estreia da Libertadores, o Marcelo comece como titular. Mas para a partida de amanhã, eu acho que é um jogo muito importante, é um risco muito grande. Sabemos da qualidade do Marcelo, o potencial que ele tem, mas está sem ritmo de jogo, já tem uma idade avançada, 34 anos. Então, acho que o Fernando Diniz não arriscaria o elenco numa partida tão importante. E são 2 semanas sem jogos. Flamengo e Fluminense tiveram 15 dias de descanso e o foco total nesses 15 dias foi para essa decisão. Então, Flamengo e Fluminense chega desse período de mini pré-temporada, teve uma longa preparação, os jogadores treinaram bastante, fortaleceram tecnicamente, fisicamente. Então, promessa de um grande jogo. Tem gente que fala, então sem ritmo de jogo, mas 2 semanas de treinamento não é também aquilo de perder ritmo de jogo. Eu acho que é muito benéfico esses 15 dias. Acho que enriquece ainda mais o espetáculo e o jogo tem tudo para ser uma partidaça, como vem sendo os últimos Fla-Flus. E nos últimos 10 Flamengos e Fluminenses, nos últimos 10 clássicos, o Fluminense tem uma ampla vantagem, quem diria, né? Porque o Fluminense é uma equipe que tem um poder de investimento muito mais baixo do que o do Flamengo, com todo respeito ao Fluminense, mas todo mundo sabe, os jogadores mais caros estão no Flamengo, as maiores estrelas estão no Flamengo, mas quando é Fla-Flu, o Fluminense vem se superando e vem dando conta do recado. Nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias do Fluminense, 2 empates e apenas 2 vitórias do Flamengo. Então, nesse retrospecto recente, o Fluminense vem goleando o Flamengo. Já no retrospecto geral é outra história. 135 vitórias do Flamengo, 119 empates e 118 vitórias do Fluminense. Então, nesse quesito ainda, o Flamengo está bem à frente do Fluminense. Para o Fluminense alcançar aí vai chão, viu? Vai uns bons anos ainda para o Fluminense tentar alcançar esse retrospecto geral. E ano passado, as duas equipes também mostrando, né, hegemonia de Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro. Ano passado, as duas equipes decidiram o Cariocão de 2022 e pelo retrospecto recente que a gente falou, fica até fácil saber quem foi o campeão. Fluminense. Fluminense foi o campeão no ano passado, venceu o primeiro jogo da final por 2-0. Os 2 gols foram marcados pelo Germancano. Germancano, artilheiraço ano passado, jogou muita bola e esse ano vem mantendo bom nível. É o artilheiro isolado do Carioca, vem mantendo a boa fase nos últimos anos. E no jogo de volta, 1-1 a partida, o Cano marcou pelo Fluminense, novamente, para variar, né? E o Gabigol marcou pelo Flamengo. O Gabigol também, que é muito importante, muito decisivo em decisões pelo Flamengo, marcou o gol, mas dessa vez não foi gol de título, não teve essa importância como em outros campeonatos que o Gabigol marcou gols decisivos. E nesse ano o Fluminense vai lutar pelo seu 33º título no Campeonato Carioca. O Fluminense no momento tem 32 títulos cariocas, briga para esse 33º. Já o Flamengo, maior campeão carioca, tem 37 títulos e briga, obviamente, pelo 38º título. Então,
É um grande clássico, tem tabu recente, né? Nos últimos jogos, o Fluminense vem se superando, mesmo com uma equipe mais limitada do que a do próprio Flamengo. O Flamengo com grandes jogadores, grandes craques, mas a equipe do Fluminense encontrou uma maneira de jogar que acaba encurralando o Flamengo, e o Flamengo, no retrospecto recente, vem perdendo de goleada aí para o Fluminense. Nesse campeonato carioca, o Flamengo marcou 29 gols e sofreu 9 em 13 partidas disputadas até o momento. O Fluminense tem as mesmas 13 partidas, marcou 28 gols e tem 6 gols sofridos. Então mostra que são ataques poderosos. O Flamengo tem um golzinho de diferença, tem um ataque um pouco mais poderoso que o do Fluminense, só que em contrapartida o Fluminense tem uma boa defesa, tem uma defesa melhor, sofreu 3 gols a menos do que o Flamengo. Então é um duelo que promete muito. São 2 bons ataques, o Fluminense com uma defesa um pouquinho mais efetiva que a do Flamengo. Então o jogo promete e muito. Até o momento dessa gravação, 52 mil ingressos já foram vendidos, sem dúvidas. Vai passar de 60 mil no Maracanã na noite de hoje e vai ser muita festa no principal palco de futebol do Rio de Janeiro. E o provável Flamengo para hoje é com Santos, 3 zagueiros no Flamengo hoje, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Na ala direita, Varela, na meiuca, Thiago Maia, Gerson e na ala esquerda, Ayrton Lucas. Trio de ataque, meio e ataque ali é o Everton Ribeiro fazendo a função de atacante, de meia também, Gabigol e Pedro. O Flamengo tem de desfalque o Bruno Henrique, que já é um desfalque bem antigo, o Pulgar, o Mateuzinho, o Pablo e o Arrascaeta, que é o desfalque mais recente, sem dúvida, será o que fará muita falta, para mim fará muita falta o Arrascaeta na partida de hoje. E o Fluminense do Fernando Diniz com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander. Na meiuca, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e o trio de ataque com Keno, John Arias e Cano. O Fluminense tem os desfalques de Manuel, Jorge e Gustavo Apes. Então, nada se compara ao desfalque que o Flamengo tem, né? Eu citei os desfalques no vídeo de hoje por conta disso. O Flamengo vai sofrer muito sem a qualidade, sem a técnica, sem a visão de jogo do Arrascaeta. Vai fazer muita falta. Para mim, é uma peça fundamental nesse confronto. O Flamengo vai jogar com 3 zagueiros para tentar impedir ali os ímpetos ofensivos do Fluminense, principalmente com Paulo Henrique Ganso, que é um jogador muito criativo, a velocidade do Keno, a presença de área do Cano. Então, 3 zagueiros, o Flamengo tenta neutralizar essas investidas do Fluminense e do Fernando Diniz. Mas, por incrível que pareça, eu acredito em um favoritismo do Fluminense. É mando do Flamengo, a maior torcida que vai estar no estádio é a do Flamengo, mas eu acho que o Fluminense vive uma fase melhor, tá com um elenco mais encaixado, os jogadores estão fechados com o Fernando Diniz. O Flamengo é algo meio obscuro. Os jogadores falam que estão fechados com o Vitor Pereira, estão correndo pelo Vitor Pereira, mas eu acho que tem algo por trás disso tudo. E eu acho que o Vitor Pereira, inclusive, eu acho que o Vitor Pereira, se não ganhar esse campeonato carioca, o Vitor Pereira se despede após as finais do campeonato carioca. Vamos ver, é um palpite, mas eu acho que o Fluminense chega mais forte por ambiente e tem um time que está muito entrosado, está bem desde o ano passado. É um time, como eu disse no vídeo, que encontrou a maneira de jogar do Flamengo, consegue neutralizar. E o Flamengo está num período que está mudando o estilo de jogo, jogando com 3 zagueiros, até adaptar essa mudança. Eu acho que o Flamengo vai sentir muito. E o Fluminense vence a partida de hoje. Eu acho que é 2-1 a partida de hoje para o Fluminense. Acho que é uma partida bem equilibrada, mas eu acho que o Fluminense tem... O entrosamento dá aquele que a mais ao Fluminense. E o Fluminense, no meu palpite, é favorito para o confronto de hoje. E a sua opinião? Comente aqui quem é o favorito para o jogo de hoje, se o Fluminense vai levar a melhor ou se o Flamengo, com a maior torcida, jogando em casa, o mando de campo é do Flamengo, vai fazer valer esse fator casa e vai vencer o Fluminense e vai levar a vantagem para o segundo jogo.
Comente aqui, se inscreva no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, ajuda a gente aí, dá essa força. E é isso, rapaziada. Grande abraço a todos. E amanhã tem mais vídeo. Amanhã é a final do Campeonato Paulista, rapidinha, trazendo todos os detalhes da principal decisão do estado de São Paulo. A elite do Campeonato Paulista será decidida amanhã entre Palmeiras e Água Santa. Grande abraço a todos e até a próxima.